porções da narrativa que, quando a gente começa a ler com observação, a gente constata que é tudo invenção. É uma invenção posterior de mentes bem elaboradas, sabe? Que isso não existiu. Então, tem outras pessoas, outras tradições por trás. Quando a pessoa ela vai ler a Bíblia, ela tem que entender o seguinte: existe a narrativa e existe aquele que está por trás da narrativa. Então, eu tenho que observar quem está escrevendo e qual o interesse dele na narrativa e para quem ele está mandando aquela narrativa. Qual o poder que essa narrativa vai exercer sobre as pessoas. E a gente chega no capítulo 23, que vai falar dessa reforma, e no versículo 7, fala lá de Asherá, né? O nome está Asherá, e aí o tradutor da língua portuguesa traduz para poste ido. O nome é próprio, o nome próprio, ele traduz para poste ido. E lá está a palavra Kadesh, que vem do vocábulo kadosh, que é santo, separado. Aquela pessoa que é separada para exercer um ofício como os sacerdotes. Então, ele pega a palavra Kadesh, tá entendendo? E traduz como garotos escandalosos, tá entendendo? Em outras passagens, muitas outras passagens, eles vai pegar essa palavra Kadesh e vai traduzir para prostitutas sexuais ou prostitutas cultuais, tá entendendo? Então, não só começando lá com a reforma, porque a reforma desses camaradas, segundo a narrativa, elas eram cruéis. O monoteísmo ele sempre foi colocado de forma cruel, tá entendendo? Da forma mais bizarra possível, com assassinato, com estupro, com queima de elementos cultuais, destruição total de povos, entre outras coisas. Então, o escritor da narrativa, ele está muito tempo depois, tá entendendo? Por quê? Porque ele usa a narrativa, tá entendendo? Usando elementos do seu tempo, por quê? Porque a adoração ainda existe e quer eliminar aquela adoração, mas ele trata de colocar o escrito dele para um tempo anterior que não existiu, né? É assim que eu vejo, tá entendendo? Eu já pesquiso isso há muito tempo e eu não consegui encontrar ainda esse Josias histórico. Às vezes eu vejo, hoje me mandaram um vídeo de um arqueólogo brasileiro e ele está lá numa localidade que foi achada. E ele diz assim: foi aqui que aconteceu a batalha de Josué e tal. As pessoas elas têm que tomar Já sei cuidado quem com é, isso. eu já sei quem é esse arqueólogo brasileiro. Então, assim, as Sei que eu pessoas que não elas sou. sempre podem falar. É alguém que sempre tem o intuito de usar a arqueologia de forma errada para corroborar as crenças dele, né? Infelizmente. Isso. E aí me mandaram esse vídeo, falaram que era que eu achava do vídeo. Eu falei assim, a pessoa, eu falei, Nova York existe? A pessoa existe. Eu falei, o Homem-Aranha existe? A pessoa não. Então não é porque Nova York existe que eu vou transformar o Homem-Aranha em um personagem histórico. Tem que tomar cuidado com essas coisas. E Exato. o trabalho da arqueologia é um trabalho muito lindo, ele tem que ser muito sério. Porque, assim, eu não sou arqueólogo, a Érica é arqueóloga, ela sabe que quando eles vão para o campo, não vai só o arqueólogo, vai uma equipe, tá entendendo? São Todo mundo vários vai. profissionais. Isso, vai toda uma equipe. Aí, no momento, de uma hora para outra, aparece só um caboclo, né? Só o camarada lá no sítio falando: olha, fulano esteve aqui, aquilo ali foi o fulano que abriu aqueles poços, então tem que tomar Moisés cuidado com isso. esteve aqui, né? Eu já vi um dele que ele fala, ele e a Aline, eles falando, Moisés esteve aqui. Assim, como se fosse um personagem histórico, né? Que a gente sabe que é uma lenda, né? Esses patriarcas. Tem um vídeo aqui no canal, pessoal, onde eu mostro detalhes, onde eu explico sobre isso, é até a lenda dos patriarcas bíblicos. Então a gente tem aquela coisa, a gente tem que ter cuidado para não pegar um personagem mitológico, né, de uma narrativa que já está mais do que comprovada, que são narrativas tardias, e transformar aquilo ali num personagem histórico. Porque se eu fizer isso, eu tenho que fazer isso com todas as mitologias, né? Com todo. Mitologia egípcia, as mitologias mesopotâmicas, do hinduísmo. Então, vamos pegar toda a turminha, né, dos milhares de deuses, todo mundo existiu, todo mundo é histórico, esses personagens,
que a gente sabe que não é dessa forma, né. Então, o que acontece? Eles produzem a narrativa justamente para eliminar o culto, porque existia um culto à deusa dentro do templo, porque ali Kadesh eram sacerdotes da deusa, eram sacerdotes da deusa. Inclusive, mais na frente aparecer um slide aí, Sim, de sacerdotes e sacerdotisas que construíam roupas para essa deusa, né? E outra coisa que a pessoa tem que entender também, lá no Gênesis diz assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Poxa, lendo isso já não dá para perceber que não existe um único Deus para quem está escrevendo, é. tá entendendo? Façamos. Isso. E ainda diz assim: e macho e fêmea assim foram feitos. Então, se o façamos conforme a nossa imagem e semelhança, fazendo homem e mulher, é sinal que a aprovação de deuses masculinos e femininos era normal na mente daquelas pessoas. Tá entendendo? Então, só mais para frente é que isso tem que ser eliminado. Mas eu só posso eliminar algo se eu apresentar esse algo. Não tem como eu eliminar uma coisa que não existe. Então, eu tenho que construir a narrativa daquilo que foi é, 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 adorado entre esse povo, e mais na frente eu tenho que dar um jeito de tirar desse povo essa visão cultural, esse politeísmo. E foi isso que aconteceu dentro de Israel, dentro da comunidade judaica. E outra coisa que as pessoas elas têm que entender: judeus, judaísmo não existe antes da queda de Israel Norte. Não existe. Não existe povo étnico judeu antes do sexto século. Tá entendendo? Não É a existe. partir do sexto século antes da Era Comum em diante, Eles né, que vão começar a se organizar. a gente tem o declínio da região norte, o Reino do E, Norte das terras altas de Canaã, Israel Norte, por algumas invasões, né, de vários povos, inclusive e, egípcios. Então, o pessoal começa a migrar para Judá, não é isso? os assírios, eles ocupam aquela região norte, eles fazem uma campanha contra a região, contra Israel Norte e Samaria. A elite é levada ao exílio assírio e muitas pessoas conseguem fugir para o sul. Mas quem foge para o sul são intelectuais, são pessoas que viviam bem na região norte. E quando elas chegam no sul, elas vão desenvolver esse local que era subdesenvolvido. Elas vão desenvolver esse local. Jerusalém, que havia apenas algumas aldeias, no decorrer de um tempo ali, de décadas, vai se tornar uma cidade-estado, que já vai entrar nessa área comercial, que vem dali da Arábia até o Egito, né? E aí eles vão sofrer uma campanha por Nabucodonosor e vão parar no cativeiro babilônico. É nessa saída do cativeiro babilônico é que eles vêm com mais poder. Inclusive, teve uma live que a gente fez junto, que eu apresentei uma passagem de Esdras e lá de Ezequiel, que deixa claro que essa galera que vem do cativeiro babilônico, né, é que vão exercer o poder sobre os camponeses, sobre aqueles que ficaram na região, que não foram levados para o cativeiro. Porque é uma pequena parcela só que foi levado, é só a parcela da elite. Mais nobres, né. Os sacerdotes, as pessoas mais ricas, aqueles que tinham um desenvolvimento de serviço, que tinham suas funções ali de desenvolvimento cultural e também econômico e também de obras, né? Pessoas que sabiam construir, pessoas que sabiam desenvolver o material, esses que foram, junto com o sacerdócio. Se houve monarquia em Judá antes disso, que eu, que eu não acredito, pode ter É, havido líderes monarquia, tribais. a grande monarquia, o grande E, reino unificado de Davi e Salomão. então, se houve, porque tem uma narrativa em Jeremias 22 que diz que a descendência de Judá, ali com a descendência de Davi, se acaba na Babilônia. Jeremias capítulo 22, pode ler lá, se acaba na Babilônia com Jeconias. Vamos dizer que Jeconias é história. Então, se acaba ali. Quem volta do cativeiro são os sacerdotes. Só que esses sacerdotes, eles brigam entre si.
Uma hora são os sadoquitas e outra hora são os levitas. E o mais importante é uma construção étnica, mas está debaixo de um império chamado Pérsia. Isso aí. Perfeito. Perfeitas colocações, João.